Boa noite a todos. É com imenso prazer que estou aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre o sistema de breques autorigados, direto aqui da Smile. E a aula de hoje não é uma aula muito longa, mas é uma aula que vai tentar ser o máximo prático, tá? Tentando discutir, falando sobre essas verdades e mitos que existem em torno desse sistema de breques. Tá? Então, assim, nesse primeiro momento, como vamos fazer? Vamos fazer toda a parte de aula, né? E vamos liberar depois para perguntas e respostas, ok? Estou deixando aqui com vocês os meus contatos. Qualquer dúvida, tá? Já pode entrar ou pela própria Smile, tá? Ou diretamente com o meu e-mail, tá certo? Bom, a primeira imagem que eu passo para vocês é essa imagem. Provavelmente muitos de vocês já vão se familiarizado com ela na internet, né? É um caso de um mapeamento moderado a severo e em torno de um mês já se consegue, com fio leve, esse posicionamento desse dente. A grande pergunta é, e essa imagem me incomodou durante vários anos, né? Realmente isso é possível? Será que nós teríamos à disposição um bracket, né? Um sistema, gosto de falar nem tanto em bracket, mas sistema de bracket, que pudesse proporcionar isso para a gente? Né? E isso me levou realmente a pensar, será que realmente é mais rápido? Até onde existe a verdade aí? Ou será mais um jogo de marketing das próprias fábricas, né? Tentando empurrar mais material para a gente? Tá? E o pior ainda, se a gente aceita esse tipo de verdade produzido de marketing, né? E oferecemos para o paciente, e será que não temos o resultado esperado? Como é que a gente fica em frente a esse paciente? Bom, isso me levou a pesquisar bastante. Acabei levando a minha linha de pesquisa, um doutorado em cima desse tipo de sistema de Brecht. E, após pesquisar muito e aplicar na clínica, tá, meus primeiros autoligados, tem em torno de 10 anos que comecei a trabalhar com eles, surgiram casos como desse tipo. Né? Um mapeamento um pouco mais severo, falta de espaço, e como iria alinhar um dente desse? Como seria o tratamento dessa maloclusão? Olha, falo que, na verdade, o início foi muito difícil, porque aceitar, né, que eu pudesse, né, nessa região aqui do canino, né, colocar uma força tão grande, né, a princípio, pensando em brecha convencional, que é a base inicial nossa, do canino para o lateral, qual seria essa força aplicada aqui? Será que seria uma força excessiva? Qual dano era esperado, poderia estar presente aqui em cima do lateral? Isso me incomodava muito. Então, os primeiros casos que eu observei com o sistema autoligado, né, e a próprios estudos, e se falava em torno dele, isso me incomodava muito. Porque se nós pensarmos, vindo com a nossa formação de brecha convencional, pensar uma situação dessa seria uma heterogeneia. Que estaríamos jogando a força de um brecha de um dente canino, um lateral, uma força muito mais excessiva, possibilitando um dano maior. E, ao gerar esse tipo de movimento no autoligado, a pergunta sempre ficava para mim, se isso realmente era possível. Tá? E depois, em pouco tempo, esse tipo de resultado. Então a questão era, nos grandes apiamentos, tentar incluir o máximo de brecht possível, tá? Passando fio, o máximo de dente possível, tá? E ter um resultado um pouco mais rápido, ou mais rápido, mais acentuado o resultado, com qualidade. Essa era a grande questão. E ficava a pergunta, será possível incluir boa parte dos dentes no primeiro arco, sem gerar grandes danos teciduais? Isso me incomodava muito. Se fosse possível, seria super interessante. Eu conseguiria movimentar quase todos os dentes no início do tratamento. Com isso, eu ganharia tempo ao final do tratamento. Situações como essa aqui também. Um arco bem atrésico, né? Falta de espaço também, dentes inclinados. E a pergunta que ficava também era a seguinte: tratar um caso daquele ali, sem extração de dente, será que era possível?
E aí fica a pergunta, será possível tratar todos os casos sem extração? Nessa busca pelo sistema autoligado, muito estudei sobre isso, muitos falaram que era possível, então a extração já seria quase que extinta da ortodontia, isso me incomodava. Será que realmente um Brecht ele poderia vir antes, né, do diagnóstico bem feito, da condução do tratamento bem feito? Será que poderia alterar tudo isso? Será que esse sistema de Brecht, seria tão maravilhoso esse ponto, né? Gerar tanta mudança? E aí ficava a pergunta, o que realmente mudou? O que realmente era possível? E a pergunta seguinte era, o que é mito? Novamente, o que é feito em publicidade para atrair um novo público para comprar um sistema de Brecht mais caro? Tá? Até onde seria verdade? E até onde estaria essa mentira? Ok, então o que é verdade? Tudo é verdade, 100% verdade, ou parte é verdade? Só existe uma de saber, e foi a qual eu busquei. Né? Era investigar, buscar o que realmente existia de conhecimento a respeito, tá, do assunto, e acabei direcionando a minha pesquisa de doutorado em cima desse assunto especificamente. Tá? Agora, não foi fácil. Né? O próprio Dr. Roth, né, ele falava que a mudança causa grande desconforto. Tá? Mas é preciso mudar para a gente poder evoluir. Então, a gente tem que ir na nossa zona de conforto. Né? Eu trabalhava anos com o sistema convencional e tinha resultados bons. Tá? Um escada de apiamento, eu não podia incluir todos os dentes, eu tinha que pular um grupo de dentes, e só depois, no segundo momento, incluir esse dente estava mal posicionado. Né? Mas tinha uma resolução bem interessante nos casos. Por que mudar? Essa era a questão. Se a gente quer evoluir realmente, a gente tem que tomar essa decisão, sair da nossa área de conforto e buscar algo que seja novo, mas embasado. Né? Algo que tenha um suporte científico que seja viável. Então, eu busquei, junto à pesquisa do doutorado e na própria clínica, né, as verdades que nós poderíamos dizer sobre o sistema autoligado. Tá? Então, a primeira verdade que se ouvia muito nas pesquisas e artigos, né, era que ele realmente era mais higiênico. Tá? Então, ele podia promover a menor retenção de bactérias, incluindo os streptococcus. Então, ele seria mais efetivo nesse sentido. E, realmente, se a gente buscar na literatura, a questão da borrachinha do elástico, né, que te coloca nos breques, são altamente capazes de acúmulo de placa bacteriana. E ao trabalhar com o sistema autoligado, existe uma diminuição. Não é que não exista a presença de placa bacteriana. Não existe, não é por aí o caminho. Tá? Se o paciente não tiver higiene boa, vai dar tártaro, tá? Que nesse ponto até dificulta a abertura dos clipes, tá certo? Então, a placa bacteriana não vai ser eliminada, mas existe sim uma diminuição quando nós conseguimos trabalhar com um sistema desse tipo. O número de visitas, tá? Pela não necessidade de trocar essa ligadura elástica, tá? Os intervalos das consultas aumentaram. Porque eu deixo a tecnologia, na verdade, trabalhar a meu favor. Essa é uma grande vantagem. Tá? Existe um clipe, na verdade, que ele consegue apreender o fio dentro do slot e existe uma relação direta desse clipe com o slot, com o fio. Tá? Dependendo do sistema autoligado, existe contato direto, existe uma ativação constante, tá? Dependendo do sistema. E isso conseguiu o quê? Diminuir a vinda dos meus pacientes ao consultório, mas mantendo o resultado. E ainda, vou falar adiante, acelerando os resultados. Tá? Menor tempo de cadeira para ajuste. Olha que coisa boa. Eu diminuí a vinda dos pacientes ao consultório e quando eles vinham, ele tinha uma redução grande desse tempo de cadeira. Ou seja, para fazer o mesmo ajuste, a mesma ativação, eu demandava menos tempo. Isso é importante falar também, quando o paciente vai se sujeitar, né, decide para usar o sistema autoligado, você tem que avisar isso antes do seu paciente, que o tempo que ele vai ficar sentado na sua cadeira vai ser reduzido consideravelmente. Tem que ser tudo avisado, porque esses pacientes, às vezes, têm um histórico em casa
de irmãos que já trataram, ou ele mesmo já está no segundo tratamento de ortodontia, e ao você não avisar isso, o paciente acha que você está, o cara não me atendeu direito, né? Foi aquele rápido, tratamento rápido, mandou sair logo. Não. Você vai ajustar, você não tem elástico para trocar. Você vai conferir os clipes, vai ver se algum clipe, por acaso, abriu, né? Ver se está no momento ou não de fazer a troca desse fio, fazer a evolução do fio. Então, existe realmente menor tempo de cadeira para ajuste. Tá? Com isso, nós temos o quê? Grandes intervalos de consultas. Então, aquela questão que o paciente teria que vir todo mês ao consultório, 4 a 3 semanas, pelo contrário, nós conseguimos estender bastante os intervalos. Tá? A média de vinda ao consultório, a média, tá? De 8 a 12 semanas, são intervalos bem interessantes. O que mudou isso, né? Para mim? Eu consegui abrir um espaço interessantíssimo na minha agenda. Então, aquela agenda que estava muitos pacientes, já chegava o limite de atendimento, eu consegui abrir. Veja só, se a gente botar 12 semanas, né, são quase intervalos de 3 meses. Então, a cada 2 meses e meio, 3 meses, a vinda ao consultório. Tá claro, uma vez ou outra, alguma necessidade, o paciente pode ter que vir no mês seguinte, mas a média, tá, a cada 2 meses e meio a 3 meses no máximo, o retorno desse paciente. Tá? Então, veja, eu consegui abrir um espaço enorme na minha agenda, organizar mais. Tá? Se nós pensarmos só nesses 4 itens iniciais, eu posso dizer que seria o autoligado, o sistema autoligado, tá? Um sistema eficiente. Tá? O que é eficiência? Tá? É você agir ou produzir de forma eficaz com o mínimo de esforço, tá? Mantendo o quê? A qualidade dos seus resultados. Então, posso dizer, do que eu tive de experiência no consultório, aliado a esse levantamento bibliográfico de trabalhos científicos, realmente é um sistema mais eficiente, isso a gente pode afirmar. Outras situações nós podemos afirmar também. Nós conseguimos trabalhar com uma baixa fricção, baixo atrito, né, no arco ortodôntico. Então, as forças que nós conseguimos movimentar os dentes, nós conseguimos ser efetivo na movimentação e diminuindo bastante a força aplicada para ocorrer o movimento. Ou seja, para gerar o mesmo movimento, eu consigo trabalhar com forças mais leves. Então, a questão do dano tecidual é menor também no tratamento. Essa pesquisa a gente fez também lá no doutorado, né? E simulamos várias situações clínicas, dente mal posicionado, e fizemos testes comparando um grupo de sistema autoligado, vamos falar mais adiante, o interativo e o passivo, com os brackets convencionais, simulando as mesmas situações clínicas. E realmente foi expressivo a redução desse atrito. Tá? Aqui nós temos a tabela do autoligado 1, por exemplo. Tá? O convencional, o bracket convencional, chegou a apresentar 5 vezes mais atrito, mais fricção que o autoligado 1. Ou seja, em outras palavras, o autoligado, o tipo 1 que nós utilizamos, ocorreu uma redução de até 5 vezes o atrito. Nós sabemos, para gerar um movimento dentário, primeiramente, nós temos que vencer a força de atrito. E após esse momento, nós conseguiríamos ter a força efetiva para movimentar o dente. Então, resumindo, a gente consegue trabalhar a movimentação dentária com atrito reduzido. E assim com uma força mais leve, mas biologicamente compatível com o periodonto. Outro fato muito interessante foi a pouca protrusão incisiva que esse sistema proporciona quando se compara com o convencional. Gente, não quer dizer que não produza protrusão. Claro que vai produzir também. Certo? Só que quando se compara com o convencional, a protrusão é menor. Tá? Então, outra vantagem para a gente. Outra coisa interessante, esse último item é muito discutido, mas muitos trabalhos vêm afirmar, tá? Que ocorreu uma menor, quando a doutora Liliane Maltagliati, ela pesquisou, ocorreu que um menor tempo de média de tratamento e menor número de consultas. Então ela fez um levantamento, a professora já tem muitos anos trabalhando nessa área também, e ocorreu uma redução considerável, tá? Em relação a quase 25% mais rápido o tratamento, quando ela comparou com o grupo controle de tratamento convencional, com os brackets convencionais.
Então, é muito interessante. Com essas informações, me chamou muito interesse realmente de aplicar a ortodontia autoligada no meu consultório. Então, porque eu tive um apoio nas pesquisas, estava apoiado por pesquisas. Foi diferente, eu não fui sair colando e ver o que dava. Eu fui buscar primeiramente o que existia de conhecimento, o que realmente era provado que existia, né? E botar na prática. Agora, volto a dizer, não foi fácil. Por quê? Nós, na verdade, temos uma formação inicial que é do brevet convencional, do sistema convencional. E alguns preceitos em relação mecânicos nós temos que ter a mente aberta para aceitar essa mudança. Vamos fazer um comparativo? Vamos lá. Quando a gente compara aí um brevet convencional utilizando ligadura metálica, olha que interessante. Tem uma eficiência, dependendo da forma que você vai amarrar, claro, né? Se nós amarrarmos com muita força o amarrilho metálico, vai gerar mais atrito até que o elastique. Ok? Mas se não for tão apertado assim, ele é eficiente, vai estar prendendo o fio dentro do slot. Mais higiênico, não tem a borrachinha, então não vai acumular tanta placa bacteriana. Mas é menos prático. Imagina a cada sequência de fio que você trocar, você tira todo aquele amarrilho individual, trocou o fio, recoloca todo o amarrilho individual. Então ele é menos prático. Você demanda mais tempo de cadeira. Tá? O elastique, menos eficiência, como é que a gente observa isso? É só você observar no mês seguinte, a próxima consulta, tirar o elastique. Pega o elastique novo, põe ao lado e põe o que foi que você acabou de remover do paciente. Veja como está distorcido, cheio de placa, deformado o material. Então, realmente tem menos eficiência para prender esse fio dentro do slot. Menos higiênico. Aquele elástico está todo contaminado, placa agregada, dificultando o deslize. Agora, ele é prático, né? Principalmente se você tiver uma secretária te auxiliando, já instrumentando ali, é muito rápido colocar. E quando nós chegamos no sistema autoligado, ele apresenta mais eficiência, tá? Não existe aquela deformação de perda e tudo mais, mais higiênico, tá? Ele acumula muito menos placa do que o sistema convencional. Daí é prático. O clipe, dependendo do sistema que você for trabalhar, é muito fácil. Abertura e fechamento. Claro, tem sistemas que são um pouco mais difíceis, demandam um tempo maior de aprendizagem para abertura e fechamento. Mas a tendência, a evolução hoje em dia dos autoligados, desse sistema, é realmente a facilidade na abertura e fechamento. Cada dia os sistemas estão desenvolvendo nesse sentido. Agora, o que são mitos? O que se fala por aí dos autoligados? O que se falou bastante, o que se vendeu bastante em cima e nunca foi comprovado. Tá? Existem três situações principais sobre esse assunto. Primeira, que a expansão lateral da arcada dentária, quando se utiliza um autoligado, seria comparável com o aumento do arco proporcionado pelo aparelho de junção palatina. Em outras palavras, se eu utilizasse o sistema de autoligado, ele teria o mesmo efeito de um aparelho de junção palatina. Nunca foi provado. Até porque, gente, quando é que eu vou utilizar um aparelho de junção palatina? Quando no meu diagnóstico, a intenção qual seria? Seria de gerar uma disjunção óssea. Não estou querendo um movimento dentário, quero um movimento ortopédico. Então, em momento nenhum, um Brecht ele conseguiu substituir o aparelho de junção palatina. Na verdade, é uma questão de diagnóstico. Se eu diagnostiquei que existe uma necessidade de usar um disjuntor, eu não vou utilizar um Brecht para fazer isso. E nunca consegui se provar que o aparelho autoligado conseguiria fazer esse tipo de papel. Muito menos se comparar a um aparelho de junção palatina. Então, é um mito. Tá? Outro mito também era que a expansão lateral poderia gerar crescimento de osso alveolar. Isso nunca foi provado. Como aparelho ortodôntico pode gerar crescimento de osso? Seria um milagre isso. Gostaria eu que fosse possível gerar crescimento de osso alveolar no vestibular, mas nunca foi provado. Tá? Outra situação, a expansão lateral da arcada dentária é estável a longo prazo. Gente, qualquer mecânica, a gente sabe que não existe estabilidade. Né? A gente pega um paciente, que é aquela oclusão ideal, ele quando jovem apresenta, né? Tudo estável, tudo perfeito. A gente sabe, principalmente ao passar dos anos, ele vai ter algum grau de apinhamento. Não existe estabilidade, mesmo o paciente que nunca foi tratado tem oclusão ideal. Quanto mais no paciente que utilizou o sistema de Brecht A, B ou C. Então isso também não foi provado. Isso é um mito. Bom,
Vamos avaliar alguns casos clínicos. Tem 2 casos clínicos que eu gostaria de mostrar para vocês, para a gente poder ter também algumas perguntas e respostas dos casos também. Ok? Lembrando, após esses casos, vou deixar aberto aqui para alguns minutos para a gente poder fazer umas perguntas e respostas sobre o assunto. Ok? Bom, primeiro caso, a paciente aí, classe 2, padrão 2, ela tem, a gente consegue observar o quê? Uma hipotonia dos lábios, né, uma respiração bucal, né, um mapeamento severo também, a gente consegue observar essa linha aqui de pescoço também, né, uma deficiência mandibular apresentada. Então, falta uma paciente que está fora do equilíbrio muscular também, tá, de 14 anos de idade. Vamos ver a oclusão dela, como se encontra. Então, observar essa imagem intrabucal, né? Uma necessidade de espaço, falta de espaço generalizada, né? Canino fora da posição, incisivos, angulações, dentes inclinados, mas apesar disso ela apresenta uma classe 1 de Engel. Se você for observar, ela apresenta uma classe 1 de Engel. Tá? Como vamos trabalhar? Vamos pensar primeiramente se essa paciente, a opção inicial fosse tratar com um aparelho convencional. O pessoal que tem mais experiência em ortodontia convencional, de maneira nenhuma sairia com o fio, tá? 14, fio leve, até o 12, passando aqui pelos pré-molares, tá? Levando a canina, depois lateral e incisivos. A gente não faria isso. Tá? Por quê? O primeiro momento que aconteceria seria a força muito forte em cima desse lateral e ainda com vetor de intrusão e vestibularização desses 4 incisivos. Tudo que a gente não gostaria aqui. Tá? E, às vezes, saindo, em determinados casos, dependendo do padrão facial do paciente, de uma situação de sobremordida, gerando uma mordida aberta, dependendo do padrão. Tá? Vamos observar um pouquinho mais, uma imagem oclusal. Veja que a falta de espaço é tremenda, não tinha nem espaço para o elemento 35. Então, nós tínhamos uma atresia bem acentuada desses dentes. Como foi feita, então, a parte mecânica? Tá? Primeiro momento, conseguimos entrar com fio, fizemos a montagem inicial dos pré-molares, a montagem superior inicial, e entramos com fio bem leve. O fio pode ser, normalmente nesses casos eu gosto, tá? Vou deixar depois a sequência de fio para vocês, já tem modificado, veja que esse caso, no caso de 2011, já tem modificado bastante a sequência de fios hoje em dia. Então, não faria com fio 012 termoativado e deixaria. Volto a dizer, faço isso aqui, essa situação do canino para lateral, porque estou trabalhando com um bracket autoligado. O convencional não faria. Vamos falar mais adiante disso. Ok? Na consulta seguinte, já entraríamos fazer a montagem, tá? Fazer um levante de mordida na região anterior aqui, um baixo turbo no 11 e no 21, tá? E fazer a passagem de fio na parte inferior. Mas tem perguntas. A força não foi muito pesada para o 12? Isso sempre me incomodava bastante. Tá? O meu grau de aceitação, estou ligado, na primeira vez que eu comecei a ver, quando eu via situações, né, isso me incomodava bastante. Me dava muito forte com uma heterogeneia. Se nós pegarmos aquela mesma situação, e agora simbolizando aqui o vermelhinho como fosse elástico e passássemos, tá? Dependendo da situação, geraria até 150 gramas de força, tá, sobre esse lateral, ou até 300 gramas de força, altamente deletério para o periodonto lateral, então o dente mais suscetível à reabsorção. E aqui que eu falei, ó, nesses dentes anteriores, incisivos anteriores, teríamos aqui uma intrusão com vestibularização. Agora, o que me tranquilizou? Tá? Um dos trabalhos que me tranquilizaram bastante foi o trabalho em Badavi, tá? Que em 2009 ele fez uma simulação de várias situações clínicas, né? Onde esses cilindros metálicos retificulados, ele simbolizava o dente e tinha um sensor ali. Então ele comparou vários sistemas convencionais e nas mesmas situações, como era um modelo aqui de ensaio, né? Um protótipo, ele conseguia botar a mesma angulação e a mesma maloclusão ali, no caso, né? Tanto prédio convencional como o autoligado. E a força que o fio aplicava na interação
Com Brett ele conseguia mensurar que existia um sensor. E olha que interessante os valores. Aquela mesma situação clínica. Um incisivo lateral em torno de 33,6 gramas de força. Uma redução de quase 80% de força quando comparado ao colocar o elastique. Essa mesma situação, botando elastique, tá? Geraria muito mais força. Com autoligado, em torno de, no lateral, 80% menor a força. Central também, 75%. De 75% a 80% de redução de força. Se nós pensarmos 33,6 gramas de força, o que seja 50 gramas de força, o incisivo lateral não é uma força excessiva. É uma força altamente biológica, tá? E que permite esse movimento. Agora, foi fácil? Não foi fácil. Tá? Porque é aquela fase que a gente tem que acabar aceitando as coisas, comprovado com pesquisa, não foi muita pesquisa também para não ser tendencioso, e depois a gente faz levantamento com radiográfico. Realmente não existe uma reabsorção aumentada por causa disso, autoligado. Também não vou dizer, e não tem embasamento, né, em relação à pesquisa, que o autoligado não reabsorve o dente. Também reabsorve. Tá? Gente, ortodontia fixa, convencional autoligado, reabsorve. Ortopedia, dependendo do movimento, reabsorve também. Certo? E ficava aquela questão também, naquela angulação do canino, e o risco da protusão dos incisivos superiores. Era outra situação que me incomodava bastante. Tá? Por quê? O que era esperado? Vamos pegar a situação aqui, ó. Temos um fio de níquel titânio termoativado, né? É um fio que era um arco, né, de níquel titânio. Ele estava retificado antes de colocar na boca. Quando chegou aqui para acompanhar o apiamento, ele sofreu uma deflexão. E a gente sabe quando o fio de níquel titânio sofre deflexão, é a maneira dele acumular o quê? Energia. Né? Veja que esses bretes são bretes convencionais. Então, fizeram a simulação, a tendência do níquel titânio, né, o efeito de memória dele é o quê? Ocorreu uma planificação desse arco. Certo? O que é esperado? Ó, à medida que vai diluindo, né, nós temos a dobra distal bem justinha aqui, no segundo molar, né, mas vai sendo diluído aquele apinhamento, vai ter uma tendência à retificação do arco, começa a ocorrer também o quê? Uma protrusão e uma intrusão de incisivos. Isso acontece na mecânica, tá, dos convencionais. Protrusão e intrusão de incisivos. Ok? Agora, vamos imaginar aquela mesma situação, colocando aqui o sistema de Brett autoligado. O que é esperado? Observe também a dobrinha aqui distal, olha só. É o mesmo fio, tá? Um fio de alta qualidade, é o mesmo fio que foi utilizado no convencional, estamos utilizando aqui na simulação desse dente também, desse sistema também, tá? Autoligado. Então vamos lá. Então, vou pedir a vocês que observem bastante essa questão da dobra aqui distal no segundo molar. Veja, o fio, como fio de níquel titânio, tem a tendência também de ser planificado, né, de voltar àquela forma inicial dele. Olha que interessante. Tá? Existe pouquíssima protrusão decisiva. Aqui no sistema, né, na simulação, nem aparece nenhuma protrusão, mas na prática, pouquíssima protrusão decisivos e intrusão. O que está acontecendo diferente aqui? Vou voltar ao slide anterior. Observe aqui, ó. A dobra distal. Ela está se afastando do segundo molar. E no momento que ocorre a planificação completa, a dobra se afasta mais. O que a gente observa com o tempo, né, na prática da ortodontia do autoligado? Tá? Nos grandes apiamentos, o paciente às vezes volta antes dos 3 meses. Não volta nem porque a gente pede às vezes. Mas por quê? O fio começa a incomodar. Na verdade, a diferença grande do autoligado, que o elastique, na verdade, não está presente. Então, o elastique tem a função de apreender o fio. Ele dificulta o deslize desse fio, tá, pelo slot. Já no autoligado, não. O fio tem a liberdade de deslizar pelo slot aqui, pelos tubos aqui. Então, na verdade, toda aquela angulação que existia no fio de níquel titânio, ela é dissipada de forma que o fio corra para a distal, tem liberdade para a distal. Já no convencional, o fio não corre. E a única maneira é o quê? É protuir os dentes anteriores, que eles têm menos ancoragem que os dentes posteriores.
No caso aqui, na verdade, o fio tem liberdade de correr, ele vai sobrar para a distal. Tá? E aí o nosso papel vai ser o quê? Vai ser remover esse excesso. Aí está um dos grandes diferenciais da técnica e é um dos motivos da redução em relação à protusão dos dentes. Agora, voltando novamente à literatura, né, Moavage, em 1996, ele fez um trabalho no qual ele buscava qual seria a força efetiva do orbicular dos lábios, né, para conseguir evitar a vestibularização dos incisivos, tá, dos dentes anteriores como um todo. E ele chegou que essa força era em torno do orbicular dos lábios, quando tinha o selamento labial, né, ele produzia entre 40 e 45 gramas de força. Ou seja, levando agora para o autoligado, se eu conseguisse trabalhar com um sistema de força que não ultrapassasse tá, de 40 a 45 gramas de força, eu não falo evitar totalmente a protusão, mas iria, na prática, reduzir substancialmente essa protusão, porque o próprio lábio, tá, o orbicular do lábio serviria como escudo. Ok? Nós vimos naquela outra pesquisa que, num determinado grau de apinhamento, chegou a gerar até 30 e poucos gramas, 34, então 34 gramas de força no lateral. Quer dizer, plenamente capaz do orbicular do lábio de evitar a produção desse incisivo lateral, desse incisivo central também. Bom, esquematicamente nós teríamos, né, aquele apinhamento, teríamos, vamos botar aí, de 45 gramas de força ou menos para alinhar esses dentes, e o lábio, em vermelho aqui, né, simbolizando o quê? Evitando essa vestibularização. Tá? Então eu tenho um vetor que tenta vestibularizar e o vetor do lábio evitando a vestibularização. A tendência é que esses vetores se então nós teríamos o quê? Como fosse um lip bumper desses lábios. Teria essa função. Porque a força aplicada é muito leve. E uma coisa interessante, se eu consigo trabalhar com a força menos de 45 gramas de força, eu aproveito a força do lábio para fazer o quê? Uma expansão lateral. É isso que ocorre na região de pré-molar, que é a região de menor força muscular de controle ali, que fica justamente entre o orbicular dos lábios e o bucinador. Por isso que é muito comum, né, a gente observar, quando começa a trabalhar com o sistema autoligado, que uma expansão lateral interessante na região de pré-molar. Então, aquele casinho, nós vamos evoluir no caso, fizemos o levante aqui, bate-turco, tá? Uma coisa interessante, você pode às vezes associar também, botei aqui um cantilevezinho para ajudar aqui na extrusão desse dente. Hoje em dia nem faço isso, entro com elástico, tá? Outro fator interessante, não botei aqui na aula, um grande vantagem hoje em dia, quando você trabalha com autoligado, é o quê? É iniciar já com elástico, tá? Um elástico classe, você consegue iniciar com o elástico classe 2, tá? Um elástico leve. Nós sabemos que estamos com fio leve. A gente não faz isso com um convencional. A gente espera chegar em torno do fio 18 de aço para começar a usar elástico. Já no autoligado é possível. Claro, e não vou entrar com elástico pesado nem médio. Eu entro com 5,16 leve. Se eu quero usar um triângulo aqui para ajudar essa extrusão, né, fazendo formato triângulo, eu posso entrar com 18 leve. São forças leves, tá? Então, é uma grande vantagem. Com isso, todos os fatores, gente, a gente começa aqui a acelerar o processo. E aí, ó, continuamos com a mecânica, vamos utilizando elástico classe, continuamos com elástico classe. E, lembra, tem uma expansão lateral, mas ainda existia, nesse caso, aquela dificuldade. Por quê? Não existia espaço para o elemento 35 erupcionar. Então, foi colocado aqui ó, uma mola aberta, já estamos aqui no fio retangular, fio titânio, vou botar uma molinha aberta para começar a criar esse espaço para a vinda desse dente. A pergunta que fica é, como foi possível o alinhamento e nivelamento tão rápido? Isso mudou muito o sistema? O que mudou aí? Para responder isso, nós temos que voltar aos conceitos, né, de Profit. Profit já dizia que quando se trabalha com força leve, não há aquela reabsorção socavada, aquela reabsorção à distância. Tá? E o mais interessante, nós conseguimos
que o movimento conhece do dente em 2 dias, em torno de 2 dias. Ou seja, se eu consigo trabalhar uma força, que ela seja efetiva para movimentar. Não pode ser muito leve, de tal forma que não existe movimento, mas que consiga movimentar. Tá? Em 2 dias eu já tenho movimentação. Nós vimos que a redução é expressiva. Veja, naquela pesquisa que pelo doutorado nós tivemos redução de até 5 vezes do brete autoligado para o brete convencional. 5 vezes do atrito. Então, a força torna-se mais leve. Se eu tenho a força mais leve, eu tenho uma movimentação mais rápida. E se eu tenho uma força pesada? A gente não consegue um movimento inicialmente. Existe uma morte celular em poucas horas, né? Processo inflamatório naquela região. O movimento mental ocorre depois de 7 a 14 dias. Depois que ocorre aquela reabsorção, né, daquela região necrótica, né? Aí sim vai ter aquele movimento. Certo? Então, leva mais tempo para ser gerado o movimento. E aí, nós fazemos evolução, no caso, evoluindo fios retangulares. Vejam que o dente, né, tanto o 34 e 35, o 35 já está no arco, já se apresenta no arco, a gente consegue abrir espaço, até porque existe a utilização da mola e aquela expansão lateral na região de pré-molares, que o sistema permite. Tá? Chegando à conclusão do caso. Quanto tempo demandou para isso? Eu tenho um pequeno resumo no slide seguinte. Tá? É claro que o sistema hoje de fios já tem mudado bastante. Pode observar. Número de consultas. 8 consultas. Sequência de fios. Primeiros fios, naquele apenhamento mais severo do canino, né? Lateral. Com 0,12 termoativado. Em seguida, um 0,16 termoativado. Tá? Depois, o 16,22 termoativado. Tá? Vale ressaltar que aquele brete é um brete 22 e era um sistema interativo. Né? Eu poderia usar também um fio, que é muito comum na técnica convencional, que é o fio 20 por 20, é um fio que eu gosto bastante de utilizar também. Tá? Ou 16,22, certo? Termoativado. Dependendo do caso, eu vou evoluir, tá, para o 17,25 de aço e finalizar o caso aí. Se eu precisar de algum ajuste, eu vou terminar com braided para facilitar a intercuspidação, tá? O fio trançado. Tá? Outra possibilidade, eu posso 16,22 e 17 por 25, termoativado e fazer evolução no caso. Então, a minha sequência de fio tem mudado um pouquinho nesses anos agora, em relação ao que estou mostrando para você. Mas essa foi a sequência utilizada no caso. Tempo total de tratamento, 15 meses. Ok? Então, na verdade, vamos fazer um quadro comparativo. Do lado esquerdo, a situação anterior. Do lado direito, a resolução do caso. Ok? Bom, mas o casinho a seguir é um caso agora, o paciente é 14 anos, agora o paciente um pouquinho mais velho, já na casa dos 40 já. Então, o que a gente consegue observar? Também é um caso, tá, de classe 2. Vale ressaltar, claro, vocês sabem disso, que nós podemos tratar qualquer tipo de caso, como convencional. Não existe uma especificidade do autoligado ser tratado só classe 2 ou qualquer tipo de caso. Nós tratamos um breque convencional, tá? Nós também tratamos com autoligado. Ok? Então, nós observamos esse caso também, paciente de deficiência, né? É o classe 2, padrão 2, deficiência mandibular, não é isso? Queixa principal desse paciente. Ele era o diastema que ele apresentava e ele não queria ficar a vida inteira de aparelho. Ele queria uma coisa que fosse rápida. Ele não tinha paciência para usar aparelho. Então, se a gente conseguisse proporcionar para ele um tratamento que fosse, dentro do possível, mais rápido, ele aceitaria o tratamento. Ele estava disposto a participar, né, do tratamento nesse sentido. Ao observar esse caso, a gente observa uma mordida profunda, tá? Um diastema que ele conseguia enxergar era só isso aqui, o resto para ele não incomodava muito. Né? O que incomodava era essa questão, se achava dentuço. E durante a anamnese, conversa, fomos falando, na verdade, das possibilidades do que estava errado no caso dele. Tá? Mordida cruzada, premolar, tal. Foi mostrando tudo que estava fora da posição. No primeiro momento foi montado aparelho.
E qual foi o tratamento inicial? Alinhamento e nivelamento, tá? Paciente com musculatura forte, braquifacial, né? Dificuldade de abertura, paciente já com perda significativa de dimensão vertical, mais difícil abrir a mordida. Então foi feito alinhamento e nivelamento e foi utilizado também, veja aqui, ó, pode ser utilizado como utiliza no convencional, cantilever. Para quê? Para verticalizar um pouco os molares, ao mesmo tempo, um meio auxiliar de intrusão. Às vezes que é bilateral, tá? Uma intrusão dessa bateria labial também, aproveitando o momento ali. Tá? Veja, os acessórios nós utilizamos nos breques convencionais, nós podemos utilizar nos breques, e devemos, né, utilizar nos breques autoligados. Então nós conseguimos observar que melhora um pouquinho, na sobremordida ainda está presente, tá? Mas ainda um grande desvio da linha média. E o desvio da linha média dele era superior. E aí fica a pergunta: ocorreu uma melhora na sobremordida, mas como resolver esse desvio da linha média? Tá? O desvio, na verdade, só será resolvido, não adianta, com extração. Nesse caso, foi passado para ele duas opções. Qual era? Ou extração no pré, tá? Que seria mais rápido na movimentação, tá ali na boca e tudo mais, mais próximo da onde estava o canino, fora da posição, seria mais rápido. Ou colocá-lo no distalizador, tá? Poderia ser um pêndulo, né? Ou um auxiliar, uma barra palatina, ou distalização da decidente, da barra palatina, um mini implante para distalizar o primeiro molar e depois os demais dentes. Poderia fazer várias situações, tá? Extrair no siso, distalizar, evitando a extração do pré-molar. Só que demandaria um pouco mais de tempo. A questão dele também era tempo. Então, ele mesmo optou pela extração do pré-molar. Na verdade, a gente faz sempre isso. Fala as opções de tratamento, vantagem, desvantagem, opção final, decisão final do paciente. E aqui o caso concluído. Então, veja, houve uma melhora considerável dessa sobremordida do paciente. A relação cruzal ficou bem aceitável, relação molar, tá? E, principalmente, foi um tratamento rápido do que se faria no convencional. Não foi tão rápido quanto aquela menina, né? Mas foi um tratamento satisfatório. A gente ficou muito satisfeito com o resultado. Vou passar um resumo para você. Primeiro eu vou passar o que era antes, como ficou, né? Do lado esquerdo, novamente, a maloclusão, e do lado direito, a resolução, né? E a sequência do tratamento. Número de consultas, foram 20 consultas. Então a gente demandou mais tempo, mais vinda ao paciente ao consultório, tá? E 28 meses, não foi tão rápido assim. Mas será que a gente conseguiria trabalhar mais rápido aquela situação com brete convencional? Duvido muito. Tá? Sequência de fio, não entramos com 0,12. Por quê? O mapeamento não era severo, só alinhamento leve. Tá? Então a sequência que foi utilizada à época foi 14 termoativado, 16 termoativado, 16, 22 termoativado. Aqueles cantilevers foram utilizados 17, 25 termoativado. Tá? Em sequência, 17, 25 de aço. E depois 17, 25 bredas. Tá? E o tempo total de tratamento, 28 meses. A grande pergunta para vocês é o seguinte: vale ou não trabalhar com o sistema de bretes autoligado? Será que vale realmente? Tá? Vale a pena organizar melhor seu consultório? Vale a pena, não sei como é a situação de cada um, de repente tem muito paciente de consultório, eu consigo organizar para abrir espaço para deixar mais novos pacientes, né, participarem do consultório, entrar no consultório, eu tenho uma renda maior agora, posso agendar mais pacientes no meu mês de trabalho, porque as consultas agora vão ser mais espaçadas. E mesmo assim, vou ter o controle desse caso. Uma grande pergunta que fica, os alunos fazem assim, quando eu falo sobre isso, né? É que eles perguntam, mas se o paciente não vem todo mês, ele não vai querer pagar ele não vai querer pagar manutenção. É verdade, se você trabalhar com um sistema de manutenção, ele não vai trabalhar. Agora, você pode trabalhar, é o seguinte, você pode ver quanto em média, né? O cara vai demorar 20 meses, desculpa, ele vai trabalhar, demorar 24 meses para tratar, em vez de usar a palavra manutenção, você pode falar parcelas. Na verdade, está
está dividindo o tratamento do paciente. Então, como é que eu faço? Eu falo do valor que eu tenho, do tratamento, o valor cheio, e falo para ele, ó, desse valor você pode pagar à vista, você pode pagar em 12, você pode pagar em 24, você pode pagar em 36. Eu, na verdade, não correlaciono tempo de tratamento ao tempo de pagamento. Tá? Claro, se ele pagar à vista, vai ter um desconto de 5% do tratamento total. Eu vou dando desconto em cima disso. Quanto antes ele realizar esse pagamento, né, ele vai ter um desconto. Tá? E parece que é difícil você passar isso na cabeça do paciente. Ele vai desistir do tratamento. Se você explicar para o paciente, vou te falar, muitos hoje preferem assim. Por quê? Eles entram no tratamento sabendo quanto vai gastar. Tá? Diferente de outros que entram, eu não vou querer tratar porque eu sei que o pessoal o dentista tem a tendência de enrolar para ganhar mais manutenção. A minha ideia não é essa. E para você, trabalhando numa situação dessa, quanto antes você terminar o caso, melhor para você. Por quê? Ele já fechou o valor que ele vai te pagar. Se você terminar o caso antes, você tem a tua cadeira, o tempo de cadeira livre para atender outro paciente. Ou para fazer outro curso, não sei, para fazer outro tipo de atividade na sua vida. Você consegue se organizar melhor. Ok? Então, na verdade, gente, a mensagem que eu digo para vocês são as novas possibilidades. Vou novamente repetir, acho que é a terceira vez que eu falo. Não foi fácil para mim sair do meu feijão com arroz, que era o brete convencional. Tá? Fiz várias técnicas em relação, não tipo só de técnicas, né? O brete convencional, mas aceitar as vantagens que o brete, o sistema de brete, gosto de falar sempre sistema de brete autoligado, não somente brete, mas o sistema, são questão de fios, né, elástico que eu vou utilizar na mecânica, que ele me proporcionou, e tem me proporcionado. Tá? Agora, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Ok? Bom, obrigado pela vocês continuarem até agora escutando. Se tiverem alguma dúvida, por favor, vamos agora pela sala de bate-papo e já conduzir as perguntas. Ok? Bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui é sobre marca de fios que a gente está usando. Tá? Gente, a minha tese, eu trabalhei, engraçado, foi interessante a minha vida. Doutorado, eu peguei muito sobre os brackets e acessórios utilizados na ortodontia. No meu mestrado, eu trabalhei muito sobre ligas, tá? Muita parte de fio, TMA, titânio nióbio, níquel titânio, cromo cobalto, aço, tá? Ensaio em cima, muito trabalho em cima disso. O que é importante? Você pode dizer assim, eu posso botar um fio de baixa qualidade, baratinho, fazer autoligado? Pode. Vai movimentar? Vai, mas com baixa eficiência. Por quê? A possibilidade de você gerar uma deformação permanente é grande. Então, que vale a pena, na verdade. Por isso que eu não gosto de falar em brete autoligado, eu gosto de falar em sistema. É você associar o brete autoligado a um fio de boa qualidade. Tá? Por quê? É aquela questão. Se eu estou usando um fio de baixa qualidade, baratinho, eu tenho que estar constantemente trocando fio. Porque se eu não fizer isso, observem só, até no convencional, se você forçou um pouquinho um dente um pouquinho mais girado, você passa um tempo e o dente não digira, daqui a pouco, 3 meses, 4 meses depois você tira o fio, tem uma deformação permanente. Tá? O que faz? Você tem níquel titânio, não adianta desamassar, é jogar fora. Aí eu tive uma perda no tempo de tratamento, lembra? Eu fechei diferente do meu paciente, eu falei o valor e dividi para ele. Então a minha intenção agora é terminar o quanto antes o caso. Tá? Eu tive uma perda naquele tempo de tratamento, eu tive que substituir o fio, tive um novo gasto no material e meu tempo de cadeira. Tive mais tempo, meu desgaste em cima daquele paciente. A partir do momento que eu uso um fio de alta qualidade, eu consigo ter um resultado favorável. Posso deixar o fio, eu sei que o fio de alta qualidade dificilmente ele vai gerar uma deformação permanente, então eu posso, aí sim, permitir esse distanciamento entre as consultas, porque eu tenho certeza que o fio vai proporcionar um alinhamento e nivelamento de alta qualidade. Então, por isso que eu prefiro utilizar fio de boa qualidade. Quais seriam esses fios, tá? Um dos melhores fios que existe no mercado até hoje, tá, da Horn, só que realmente o custo é bem elevado, tá? Depois teríamos aí o 3M Nitec,
fios de boa qualidade também. Da GAC também são fios bons. Tá, todos termoativados, todos termoativados. Rock Mountain também seria já segunda opção. American Orthodontia são fios bons também. Tá? Fora esses, tá? O que nós comumente vemos em ortodontia convencional, mais simplesinhos, desconfie que a qualidade é muito fraca. Tá? É muito difícil trabalhar com eles. Não é impossível, mas aquela questão que eu quero é distanciar entre as consultas, distanciamento fica um pouco comprometido no trabalho. Ok? Alguma outra pergunta? Acima? Qual seria? Deixa eu ver aqui. Vou ver as perguntas. Dá licença que eu vou ver as perguntas. Bom, pergunta aqui do Paulo, né? Por que usar fios retangulares logo no início do tratamento? Não podemos trabalhar inicialmente só com movimentos pendulares? Por que usar fio retangular? Na verdade, eu não usei a fio retangular no início do tratamento, não. Usei o 12. Até fala uma coisa. Principalmente nos autoligados, deixa o fio redondo trabalhar. Tá? O grande diferencial que a gente vai ver, na verdade, são várias fases da ortodontia: alinhamento, nivelamento, depois fechamento de espaço, né? Depois, chegando os fios retangulares, com posicionamento de raiz do torque. Primeiro momento, o grande diferencial do autoligado, quando se compara ao convencional em relação à movimentação e velocidade, é no início. É no alinhamento e nivelamento. Então, devemos trabalhar com fios aí de alta qualidade, tá? E redondo. Tá? Mapeamento mais severo. Entra no 12 mesmo, termoativado. Depois, ou vai para o 16, já alinhou bastante desse fio trabalhar. Outra coisa, não tenham pressa. O grande erro que eu vejo quando a gente começa a iniciar o tratamento, está vindo convencional e vai para o autoligado, é aquela pressa de ficar trocando fio. Se você botou um fio de alta qualidade, esse fio vai trabalhar. Qual que é o erro? A gente começa a querer trocar o fio como se fosse no convencional. Sabe o que acontece? Aquela força que era leve, que era ideal, ela passa a ser uma força pesada. E aí aquela questão que nós falamos, da capacidade de evitar aquela vestibularização, né? Aquele controle de vestibularização, a gente perde, porque aí a força passa a ser maior que 45 gramas de força. O próprio auricular do lábio não tem como mas assim, conter, tá, a protusão desses. Então, a dica que eu deixo, principalmente esses fios iniciais, não tenham pressa de trocar os fios. Deixa a tecnologia trabalhar a seu favor. Tá? Veja, é um pouco mais caro. Mais caro sim. Não vou dizer que não seja mais caro o fio, de alta qualidade. Tá? Mas, veja, eu estou ganhando 3 consultas. Então, aquele paciente, na verdade, que estaria ter meu tempo clínico, se nós fizermos a conta de quanto está seu tempo clínico, eu estou atendendo uma vez o paciente e outros 2 atendimentos que eu faria teriam gasto, eu estou economizando. Nessa economia inicial, ficar no fio de alta qualidade. É menos tração da gente. Se consegue gerenciar sua clínica melhor ainda. Você consegue ter tempo, de repente, para estudar, fazer um novo curso, se programar, para avaliar melhor os casos clínicos. Tá? Outra pergunta aqui, que veio, seria que a Renata fez, fosse qual autoligado estético eu tenho usado. Tá? Gente, autoligado estético, existem vários no mercado. Eu gosto, eu tenho usado, são 2, na verdade. Tá? Veja bem, eu uso tanto autoligado interativo, não vou entrar em detalhes agora, sem nenhum motivo de outra aula, como o passivo. Tá? Os autoligados estéticos interativos que eu tenho usado, a Innovation C, tá? É um bracket muito interessante, tá? Excelente bracket, Innovation C. O índice de atrito dele é baixíssimo. E é interessante, quando se comparou com o metálico, tá? Ele apresentou até índice de atrito menor que o metálico. Claro que, assim, clinicamente foi um achado ensaio mecânico, né? Clinicamente, a coisa é diferente, mas, assim, consegui reduzir muito, mesmo sendo estético. Tá? E eu tenho usado Empower também. Esse Innovation C é da GAC e tenho usado Empower, que é da American Orthodontia. Outros excelentes brechas são muito parecidos. Muito parecidos.
São excelentes breques. Ok? Fratura de breque. Esse tem fraturado pouco. Posso dizer que tem fraturado pouco. Na verdade, na questão de aletas do clipe, não tem tido problema de fratura de clipe desses breques, não. O que eu tenho, se for fratura, for descolamento, aí é como um breque convencional, né? Tá? Os breques estéticos autoligados são muito comuns em relação aos convencionais estéticos. Nós sabemos que os breques estéticos, sejam eles convencionais ou autoligados, em relação à adesão, tá? Eles não são tão, a adesão não é tão boa quanto o breque metálico. Certo? Claro que tem tratamento de superfície da base, mas o mesmo problema. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Ok. Gente, vamos encerrando por aqui. Obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima webinar. Grande abraço aí. Tchau, tchau.